Olá, tudo bem? Mais um programa Papo de Aliado, programa que traz informações pertinentes para o dia a dia do empreendedor e das empresas. E sempre com temas que são fundamentais, e hoje eu adorei o tema, cara. Na hora que vieram com essa sugestão, eu falei, cara, hoje bomba. Mitos e verdades sobre o crédito. E daqui a pouco eu vou apresentar nossos convidados especiais, super especiais hoje, mas antes eu queria lembrar que esse programa é uma ação do Grupo Alliance. Quer indicações seguras, quer conhecer empresas que podem garantir qualidade de serviços? Entra lá, www.grupoalliance.com.br. E também siga a gente em nossas redes sociais e também já curta esse vídeo, já compartilhe e passe para todo mundo, porque todo mundo precisa de crédito, todo mundo quer crédito, mas dificilmente a gente consegue ter crédito bom. E para responder, para tirar esses mitos que existem sobre o tema e tracar um monte de verdade para vocês, tenho dois super convidados aqui. Thalma Soares, tudo bem, Thalma? Tudo bem, bom dia, Paulo. Prazer estar com você. E meu querido Adilson Seixas, tudo bem, Adilson? Paulo, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui hoje novamente, né? Já participei de um podcast no passado recente, ano passado, e estamos aqui novamente para desmistificar um pouco a questão mitos e verdades sobre crédito bancário. Maravilha. Eu vou deixar um pouco que vocês se apresentem, um pouco da história de vocês, e depois a gente já vai entrar nesses... É mito ou é verdade? Tá bom? Bacana. Vou deixar a Thalma se apresentar primeiro, Thalma, fique à vontade. Ladies first. Exato. Bom, eu vim do mercado financeiro, fiz carreira em bancos. Depois de 15 anos eu saí, fui ocupar uma posição de CFO. Passei por duas empresas, uma de logística e outra de educação. E depois eu voltei ao mercado financeiro, mas de uma forma diferente, né? Através da Luara, estamos aqui focados em crédito para empresas. Que legal. Adilson, agora é a sua vez, então. Bem, eu estou há 30 anos no mercado bancário, 20 anos como bancário mesmo, trabalhando em vários bancos grandes. E há 10 anos eu estou à frente da Luara como fundador e CEO da Luara. E eu tive um grande prazer, alguns anos atrás, convidar a Thalma para ser nossa diretora. E hoje a Thalma é nossa diretora e sócia da Luara Crédito. E ela que vem conduzindo aí o grupo Luara Crédito, porque hoje nós temos algumas empresas dentro da Luara. Temos a Luara Serviço, Luara Treinamento, a Luara OPEX, temos a Luara Geric. E assim a Luara vem crescendo, sempre focada e pautada em crédito para empresas. E é um prazer ter a Thalma como sócia e diretora do grupo Luara. Maravilha, é um grande grupo e uma grande história também, gente. E eu adoro usar aqui esse tema de hoje porque eu adorava aquele programa que tinha caçadores de mitos. E hoje a gente vai caçar vários mitos daqui. E eu já vou começar, que já que vocês têm todas essas histórias bancárias suas, eu sempre escuto aquele mito. A agência bancária vai acabar. Mito ou verdade? Isso daí é uma verdade, né? Eita. Porém, o banco ele está mudando a forma de trabalhar com o cliente, né? O banco está mudando a forma de contratar o bancário. Mas eu quero que a Thalma fale um pouquinho sobre isso, né? Quantas agências fecharam nos últimos tempos, né? E em seguida eu posso complementar alguma coisa sobre isso também. Fica à vontade, Thalma. Sim. Só para vocês terem uma ideia, de 2015 para agora já foram encerradas mais de 5.000 agências. Todo o país. No Brasil todo. No período da pandemia, de 2022, em 2022 foram encerradas 580 agências. E no período da pandemia até agora, foram 2.500 agências encerradas. Essa é uma tendência. Realmente, os bancos estão se rearrumando de uma maneira diferente. Isso com o advento do digital. Os bancos estão enxugando suas equipes e, consequentemente, os bancários continuam sendo bancários fora do banco, né, Adilson? Isso, exatamente. O que é importante, quem está nos ouvindo aqui, Paulo, né? Os 5 principais bancos sempre vão continuar sendo grandes, né? E eles são grandes hoje e ele representa muito para o sistema bancário, o sistema econômico do país. A forma que está acontecendo é como que o banco vai atuar com os clientes e como os bancários vão colocar a serviços o seu trabalho para o banco. Então, os bancos vão continuar sendo grandes, os 5 principais, mas a forma da atuação vai ser diferente. Com a digitalização, que começou na década de 80, foi avançando até chegar no tempo de hoje,
Hoje o cliente ele não quer mais ir ao banco. É tudo iPhone na mão, ou né, smartphone e internet. E nem mais telefone, eu vou ligar para a central. Não, eles não querem mais isso, né? Então a forma do banco lidar com o cliente está sendo diferente. E o bancário, ele vai continuar sendo bancário e ainda uma profissão muito sólida e segura. Por quê? O banco ele vai continuar tendo esses profissionais, mas prestando serviço para o banco fora do banco e mais não dentro do banco. Então, os bancos vão continuar acelerando, sim, o fechamento das agências, mas os bancos vão continuar sendo grandes, prestando serviço e emprestando muito dinheiro para os clientes pessoa física e para os clientes pessoa jurídica. Quer dizer, então possivelmente as agências acabem, mas os bancos não. Os bancários também não, né? É a forma de atuação deles com o cliente e com o profissional que está mudando e não acabando. E dentro dessa questão também a gente tem aquele mito que as fintechs vão chegar e vão dominar totalmente isso e também o mercado de crédito. Isso é um mito ou é verdade? Eu já falei que é mito, mas acho que não sei se é verdade. Isso é um mito ainda, tá? A verdade o tempo vai construir, mas a Thalma pode também falar um pouquinho sobre isso, Thalma, fica à vontade. É muito interessante porque assim, a primeira onda das fintechs no Brasil, os Estados Unidos já é muito consolidado o volume de fintechs que operam nos Estados Unidos. E o Brasil copiou um pouco dos Estados Unidos. O que mudou no Brasil é que a regulação ela se tornou mais favorável para acoplar as fintechs. Teve um crescimento significativo, onde o propósito das fintechs elas vieram muito focadas em crédito para o B2C. Ao longo, né, no período da pandemia, nós chegamos a 1.400 fintechs. Hoje a gente tem 896 fintechs no Brasil e elas estão também se reformulando. Por quê? Quando elas focaram em crédito, eles tiveram um volume de default muito importante de crédito. E eles descobriram que eles, na verdade, não sabiam lidar com crédito. E elas foram se reinventando. Hoje, elas estão numa modelagem onde se foca outras soluções de serviços, mas voltado para o B2B. Então, assim, as fintechs, elas revolucionaram, sem dúvida. A gente sabe que tem fintechs importantes que começaram como fintechs, depois se tornou banco digital, como o Nubank, o próprio C6 e outros que a gente conhece que focam outros serviços. Mas as fintechs, hoje, o objetivo, quando você pensa, a fintech vai substituir os bancos, o objetivo da fintech é conceder crédito e trabalhar com B2C? Não mais. Hoje elas estão se reinventando e estão numa modelagem onde elas focam mais a rentabilidade. O que é importante também é quando as fintechs de fato chegaram de maneira avassaladora, né? As fintechs vão substituir os bancos vão agora ter um concorrente na sua altura. Infelizmente é uma falácia, isso é um mito, não é uma verdade. Os bancos eles têm muito capital, têm muito funding, tanto para emprestar quanto para captar. Os bancos são grandes e vão continuar sendo grandes. E as fintechs, elas de fato investiram muito dinheiro em tecnologia, né? Mas eles têm capital próprio? Não. Então, obrigatoriamente, quando eles fazem um empréstimo, as fintechs voltadas para crédito, elas são obrigadas a ir ao mercado, captar recurso. Quando ela capta esse recurso, ela capta com um custo bem mais alto que os bancos tradicionais. E automaticamente ali ela coloca a taxa de intermediação, mais spread bancário e automaticamente mais spread das fintechs, né? Nem spread da fintech para repassar aquele recurso. E automaticamente essas taxas de juros acabam ficando muito mais altas do que o banco tradicional. Então, as fintechs elas não têm ainda competitividade em termos de preço, em termos de taxa, para competir diretamente com o banco. Um outro ponto que as fintechs ficaram tão focadas em tecnologia que elas esqueceram que funding é de terceiro, não é funding próprio. E como que eu vou ter acesso a cliente? Não é simplesmente fazer um trabalho forte, marketing digital, captar o cliente, não. Quando se fala de crédito para a pessoa jurídica, que é o nosso core, o cliente ele quer o olho no olho ainda. Eu posso captar o cliente através do marketing digital, mas na hora de abordar, na hora de falar, eu tenho que saber quem é o cliente, o que ele deseja. E as fintechs, infelizmente, elas tiveram um grande problema na originação desse cliente qualificado. Então, as fintechs gastaram tanto dinheiro em tecnologia, mas os outros dois pilares elas deixaram solto,
que é o principal foco, o principal problema delas hoje, que é captação de cliente, que é a originação e ao mesmo tempo fund. Então aquela bandeira branca, as fintechs vão... Não. Não é verdade. Não é verdade. É um mito. É mito. As focadas em crédito é mito, mas tem muitas fintechs voltadas para a área de serviço, meios de pagamento. Essas fintechs, de fato, elas estão, muitas delas sendo até incorporadas, crescendo muito. Por quê? Prestação de serviço não corre risco, não empresta dinheiro. Então a prestação de serviço gera apenas receita de uma prestação de serviço. Mas as fintechs voltadas para crédito, essas elas estão ainda se reinventando, dando um passinho para trás e falar, de fato nós não sabemos emprestar dinheiro. Reposicionar, né? Exatamente isso. E dentro disso tem aquela questão também que muita gente fala que bancário não é profissão. E daí eu fico naquele pensamento, mas poxa, se bancário não é profissão, como um empresário vai conseguir crédito? Então isso é um mito ou é uma verdade? Tá. Eu vou falar e até uma complementa dessa vez. Eu tô no sistema bancário desde 94, né? Eu tô com 48 anos atualmente, então eu estou 30 anos no mercado bancário e mexendo com crédito. E desde 94, quando eu entrei no sistema para trabalhar como bancário, o mercado já falava que o bancário ele não era profissão. Ele era um pouco um profissional, tipo, preconceito contra o bancário. Porque o bancário ele só trabalhava no banco, ele era caixa, ele era escriturário, chefe de serviço, virava gerente. Depois que ele saiu de gerente, era mandado embora, o que ele ia fazer da vida? E o bancário ele é um puta de um vendedor maravilhoso, né? Ele ali, sendo resiliente e construindo a carreira dele na área comercial, ele vai ser de fato um grande profissional. E nos dias de hoje, fechando muitas agências, fintechs, o bancário continua sendo uma grande profissão, uma profissão maravilhosa. Por quê? Se o banco está demitindo todo mundo, o bancário ele vai se tornar um profissional PJ com uma reciclagem, prestando serviço para o banco como um profissional liberal, como um profissional ali autônomo. Então, o bancário hoje, ele é muito bem visto, ele é muito bem requisitado, está faltando bancários no mercado para prestar serviço no banco hoje, né? E sem falar que o bancário hoje, ele tem algumas outras oportunidades. Muitos se tornaram corretores de imóveis, porque ele é um bom vendedor, né? Muitos se tornaram gerentes e consultores de empresas, também que tem um viés, ali com uma reciclagem, ele se tornou consultores de empresas, e muitos deles hoje estão prestando serviço para o banco fora do banco. Então, o que eu posso dizer é que bancário é uma profissão que podemos dizer que vai para muitos e muitos anos, não tem prazo de validade. É isso, Thalma? É isso. Na verdade, esse é um mito. Bancário não é profissão. Bancário é profissão, sim. E é interessante porque a gente tem a outra vertente das empresas, quer dizer, tem os bancos fechando as agências, reduzindo o número de offices, né, de gerentes dentro do banco, exclusivo do banco. Por outro lado, a gente vê as empresas que continuam demandando o trabalho de um bancário especializado, que entenda de produtos de bancos. Agora, como que isso se dá, né? Como que isso vai acontecer? Se os bancos estão demitindo, estão fechando agências, estão reduzindo o número de office, tem um gerente para atender muitas empresas, ele não dá conta de dar uma assessoria adequada. Por outro lado, as empresas que demandam ali uma atenção especial. A empresa, ela quer olho no olho, ela quer alguém que sente na frente dela e entenda qual o momento dela, quais os desafios, qual é a estratégia dela de crescimento. Então, onde que vai estar esse bancário? Que é uma profissão e a gente afirma isso. Vai estar na Loara, vai estar em outras empresas, vai estar fazendo serviço de consultoria. Então, muito pelo contrário. O bancário é uma profissão, sim, e uma profissão promissora, onde não existe limite de idade. Para vocês terem uma ideia, na Loara, 45% de todo o nosso quadro é 40 mais, e são ex-bancários. Quando a gente vai para a área comercial, a gente está falando de 70% das pessoas que estão com a Loara, que são os melhores comerciais, vieram de bancos, e tem mais de 45 anos. Então, assim, muito pelo contrário, bancário, sim, é uma profissão, e uma profissão promissora, sem limite de idade. E foi com esse viés, inclusive, que a Loara nasceu em 2014, né? A Loara tem 10 anos hoje. Por que a Loara nasceu com esse viés? Porque lá em 2014 já percebi que o empresário sozinho ele não ia ter acesso a crédito
E a Luara começou a entender esse mercado de intermediação de crédito. É que eu sempre falo que numa ponta nós temos empresas precisando de dinheiro e na outra ponta nós temos bancos querendo emprestar dinheiro. E hoje essas duas pontas elas não se conversam. Se faz necessário ter um intermediador ali a favor do cliente, analisando de fato o perfil do cliente, o tamanho do cliente, garantias, o volume de crédito que ele precisa. Então, a Luara hoje é uma intermediadora qualificada de crédito que faz a interface entre o banco e o cliente. Então, o mercado bancário, a profissão do bancário é uma profissão por muitos e muitos anos, que não tem prazo de validade e automaticamente hoje é algo real que os bancários vão prestar serviço para o banco, fora do banco e mais não dentro dos bancos. Ah, legal saber isso aí. Até muda um pouco aquele paradigma, né? Igual você tem que ter um contador, você tem que ter um bancário também, muitas vezes, para sua empresa, para você ter melhores decisões, né? É que eu sempre falo, Paulo, o empresário tem um advogado, tem um tributarista, tem um contador. Hoje, se ele não tiver um intermediador, se ele não tiver um profissional de intermediação de crédito, ele não vai ter crédito de qualidade. Ele até pode ter crédito, mas de qualidade, não vai ter. E a gente tem visto agora muito nessa questão de crédito e qualidade, a taxa Selic caindo. Cai a taxa Selic, só que a taxa de juros para as empresas não cai ao mesmo tempo. Então, aí fica a minha dúvida. Não era para cair? É um mito? Ou é uma verdade que essas taxas têm que cair junto com a taxa Selic? O que seria? Na verdade, esse é um questionamento de todo brasileiro, né? Porque a expectativa é que caia a taxa Selic e eu vou ter um custo menor de captação de recursos. A taxa Selic, ela não sensibiliza diretamente a taxa de juros, porque a taxa de juros cobrada, ela tem outros fatores inerentes a ela, como o custo, a inadimplência, o FUND, né, da captação. Então, quando a gente olha o gráfico, né, de taxa Selic e a taxa de juros, a gente vê a taxa Selic fazendo isso e a taxa de juros quase que estável, quando eu falo de juros para pessoa jurídica. E o principal fator é que existem fatores diferentes para a taxa de juros que está relacionada à qualidade do seu score, a qualidade de como você chega no banco. Por isso que é importante você ter a Luara, porque a Luara faz esse trabalho de conduzir você da maneira mais adequada para você conseguir um bom score de crédito. E o seu score de crédito ele está relacionado diretamente ao custo da captação. Então, por isso que é importante as empresas sempre cuidarem muito bem de como elas são apresentadas para os bancos. Se você simplesmente chega no banco, entrega um kit de documentação e acha que você vai ter um bom score, você pode ser surpreendido com uma taxa de juros como devolutiva muito maior do que a sua expectativa. Por quê? Porque o gerente, quando ele pega o seu dossiê, ele cuida de muitas coisas. Ele vai fazer um cadastro, o score que der lá vai ser o score que vai ser travado em alguns bancos até por 6 meses para você ter uma nova renovação. Então, quando a Luara, o trabalho da Luara, ela passa por isso também, que é um trabalho de qualificar e de entender e até orientar você a você ter mais governança, cuidar melhor dos seus números e do seu cadastro, para que você possa ter um bom score de crédito e mitigar o efeito da taxa de juros. Aproveitando e ressaltando um pouquinho da fala da Thalma, né? De fato, a Selic ela teria que impactar ali numa velocidade um pouco maior, né? Quando é para cima, é fácil que o banco rapidamente aumenta, que favorece muito ao banco. A Selic aumentou, vamos aumentar as taxas, né? Mas quando diminui, existem vários fatores, né? Como a Thalma comentou, o score do cliente, classificação de risco, de mercado, como que o cliente está em termos de a inadimplência do momento. Por exemplo, hoje, por mais que a Selic ela vem caindo de 13,75, hoje ela está em 10,5 a Selic, a taxa de juros não acompanhou a mesma velocidade da queda. Por quê? O momento que o Brasil vem vivendo é um momento um pouco ali de cautela. De incertezas, né? De incertezas, né? O que a gente vem observando é volume de inadimplência, pedido de RJs, automaticamente os bancos ficam um pouco precavidos e para sustentar talvez essas perdas que o banco está tendo de inadimplência, automaticamente ele não reduz a taxa, ele até aumenta para compensar uma coisa com a outra. Mas se a empresa de fato quer ter crédito, ela tem que procurar crédito de qualidade. Não é o score, talvez, que é o principal problema, mas qual o banco que vai ceder aquele crédito de qualidade? Porque a taxa de juros pode variar de acordo com o banco,
de acordo com o segmento, a composição da garantia, o prazo, o momento da empresa, o momento do mercado. Existem várias variáveis, mas crédito de qualidade mesmo é com a Luara Crédito. Nós temos prazo, temos taxa, a gente consegue levar crédito de qualidade para o empresário porque a gente tem 60 bancos, fica muito mais fácil. Como o empresário consegue falar com 60 bancos simultaneamente? Não consegue. Não consegue. A Luara fala com 60 bancos simultaneamente, sabendo que não são 60 bancos que eu vou apresentar para a empresa ou para a empresa. Dos 60 me sobram 3. Esses 3 bancos que, de fato, vai dar o casamento perfeito em termos de taxa, prazo, volume e menos garantia para que possa favorecer a empresa. Bom, aí vem uma dúvida minha também. Eu trabalho muito com educação financeira, com o pessoal dessa área, e sempre vem aquela questão do... Nossa, você falou 60 bancos. Aí o pessoal fala, mas todos os bancos são iguais, e muitas vezes as pessoas falam, e bancos são todos agiotas autorizados pelo governo. Legalizados. Isso legalizados, autorizados. Isso é mentira? Ou é um mito ou é uma verdade? O que é? Isso é um mito. O pessoal fala, o banco é um órgão legalizado pelo governo. Na minha percepção de 30 anos de banco, não puxando a sardinha pro nosso lado, é um mito, né? O banco ele tem um papel social fundamental, que é fazer a economia girar, a economia crescer. Todas as empresas, elas crescem com capital de terceiro, com capital bancário. Ah, mas a taxa de juros é alta. Cabe você acomodar aquela taxa de juros dentro do seu custo da sua operação. Eu tenho casos aqui, Paulo, de empresas que começaram a faturar 5 milhões ao ano, hoje faturam 250 milhões. E eu captei na história dela de 5 anos mais de 60 milhões. Se não fosse o capital do banco de terceiro, essa empresa não teria crescido tanto quanto cresceu. Então essa questão do agiota legalizado é uma muleta para falar, pô, o banco recusou meu crédito, o banco não quer emprestar dinheiro, ou a taxa de juros está alta, mas o que é alto, o que é barato, o que é caro, o que a taxa é atrativa? Aí você tem que analisar. Eu encaro muito o custo financeiro como custo de oportunidade. Né? Exemplo, se eu tenho uma matéria-prima para comprar insumos, por exemplo, eu posso negociar com o meu cliente e ter 5% de desconto. E eu pago um custo financeiro de 1,5%. Então, quem está ganhando? O cliente, porque ele tem uma margem de 3,5% que ele está ganhando e absorvendo dele, na margem dele. Então, quer dizer que quando você encara a taxa de juros como custo de oportunidade, você traz o banco para dentro da sua empresa para que possa potencializar seu crescimento. Você enxerga dessa forma também, Thalma? Concordo plenamente. Porque tudo depende do que você vai fazer com o recurso. Se você tem um recurso, né, vai pegar um recurso a um custo que vai te trazer um retorno muito maior, aí a taxa de juros ela tá, né, vale a pena você contratar com aquela taxa de juros. Mas de tudo que o Adilson estava falando, é interessante a gente ver que o custo da operação, o custo do banco, ele está muito relacionado à questão da inadimplência e da perda de crédito. E os bancos, eles têm uma carteira, né? Quando ele vai emprestar para aquele segmento, então, várias questões influenciam a taxa de juros. O segmento que você atua, o prazo da operação, a garantia que você agrega, as condições de valores também, o produto que você vai tomar. Então, tudo isso influencia na composição da taxa de juros, que muitas vezes descola de maneira significativa da taxa da Selic. Tá. E uma coisa para ressaltar, Paulo, e reforçando, os bancos ele possuem um papel fundamental social de acelerar o crescimento das empresas, das pessoas. O Paulo, por exemplo, a sua casa, por exemplo, você comprou à vista ou foi financiada? A minha. Financiada! Tá, a maioria dos brasileiros, ele utiliza o financiamento para potencializar a sua riqueza, para aumentar a sua riqueza. Quantos de nós já tivemos carros financiados? Se não fosse financiamento, nós não teríamos o carro. Então, quer dizer que falar que o banco é um agiota legalizado, não, o banco ele realiza sonhos. Só que você tem que fazer o banco trabalhar para você e não você trabalhar para o banco. Aí, a partir do momento que você está trabalhando para o banco está sendo um agiota. Mas a partir do momento que você faz com que o banco trabalhe para você, para a sua empresa, gerando riqueza, potencializando o crescimento da sua empresa, fazendo o financiamento do seu imóvel, do seu carro, cara,
As regras sempre estiveram claras, né? O problema é que as pessoas geralmente buscam desculpas. Exatamente isso. Quer dizer que o banco, cara, ele é um potencializador de riqueza, ele faz de fato as suas empresas prosperarem e faz as pessoas gerarem riqueza através do crédito. Sim. E o crédito, ele é oxigênio, né, para as empresas. Nós temos vários exemplos lá na Luara de cases reais de empresas que começaram conosco ali com tamanho muito pequeno, assim, empresa com faturamento de 5 milhões, que depois de 4 anos faturou 80 milhões e foi vendida por 100 milhões. E durante esse período, a Luara captou mais de 30 milhões para ela. Quem fez ela chegar onde ela chegou e ser vendida pelo preço que ela foi vendida? Foi o crédito. Assim, agora, é o que eu falei, a taxa, e o Adilson também antes falou, depende do custo de oportunidade. Às vezes, o seu momento, o momento da empresa é um momento onde a gente não consegue uma taxa mais atrativa pelo momento dela. Mas ela fazendo a lição de casa, né? Trazendo governança, sendo assídua nos seus compromissos, ela muda a classificação e automaticamente consegue uma taxa de juros mais atrativa e utilizando aqueles outros fatores como garantias, estrutura da operação, o próprio produto. E uma coisa que nós mais realizamos no nosso dia a dia, Paulo, na Luara, é transformar crédito ruim em crédito saudável. Então, Como quer assim? dizer, a maioria das empresas que chega até a Luara tem endividamento a curto prazo, taxa alta, excesso de garantia e algumas portas fechadas em alguns bancos. Então, a gente traz o banco como aliado, o papo de aliado. A gente coloca o banco como aliado do nosso ecossistema, da empresa, para que possamos transformar crédito ruim em crédito saudável. Como? Alongando a dívida, reduzindo taxa de juros, reduzindo garantias. Isso tudo faz com que eu transforme um crédito ruim em crédito saudável. Como nós temos 60 bancos parceiros, fica muito mais fácil nós mudarmos a cadeira, tirar tirar o cliente do banco A, colocar ele no banco B, e assim a gente vai oxigenando a carteira de crédito, transformando o crédito ruim em crédito saudável. É a inteligência do profissional que está atuando, Inteligência do crédito. É o Exato. nosso core, é o que a gente sabe mais fazer no dia a dia. E vocês falaram de desenvolvimento social, daí eu tenho também aquela visão que todo mundo fala, o melhor crédito que existe é do BNDES. Isso é um mito ou é uma verdade? Hoje é um mito. É verdade, porque, nossa, sempre falaram que o BNDES... Já foi, porque lá atrás o BNDES de fato era um banco que fomentava muito as empresas diretamente, né? E teve operações maravilhosas no BNDES na época do PAC, né? Quem lembra do PAC, lá em 2013, 2014... Cara, financiamento de veículo, caminhões a 2,5, 3,5, o que potencializou isso na indústria automobilística e também as transportadoras de renovar frotas, foi uma coisa astronômica. E foi muito bom o BNDES naquele momento. E como o BNDES tem muitas linhas de inovação, BNDES automático, que são para infraestrutura, construção que dá prazo, tudo mais. Mas quando a gente fala operações de capital giro, por exemplo, o BNDES ele acabou desmistificando um pouquinho, separando e dando essa atribuição para os bancos de fomento, que é um Desenvolve São Paulo, por exemplo, que representa um Bank Rio, que é do Rio de Janeiro, e automaticamente os bancos. Hoje, quando o cliente fala de se eu quero uma operação de capital giro do BNDES, nós temos hoje todos os bancos ofertando linhas do BNDES, que é o Pronamp, por exemplo, que é o FGI. Então, essas linhas já são do próprio do BNDES. É que lá atrás ficou essa coisa tão... esse estigma tão forte que o BNDES é a melhor alternativa. Não necessariamente. Hoje, o BNDES, as linhas ali de FGI, por exemplo, o banco já começa a trabalhar com uma taxa de 1,75. Exemplo. A média, né? Só que hoje tem operações de capital giro com taxa de 1,20, 1,15. Então, por que eu vou focar tanto no BNDES, sendo que tem linhas até mais atrativas? Sim. Mas ficou aquele estigma que BNDES é a melhor coisa do mundo. Não necessariamente. Depende. Depende da operação, do volume da operação, mas os bancos já vêm fazendo isso em operação para o mercado de varejo pulverizado, operações menores, os bancos já vêm fazendo esse papel para o BNDES. É isso? Sim. Como a Adilson falou, os grandes projetos e projetos com incentivo fiscal ali para determinadas regiões, o BNDES continua sendo um importante aliado. Agora, quando a gente fala de operações do dia a dia, operações mais triviais, os próprios bancos são agentes que representam o próprio BNDES
e se consegue taxas mais atrativas, mas assim, não é tão significativo. Deveria. Por quê? A taxa, ela está atrelada a duas coisas principais. Ao custo do fund, então esse fund deveria ser mais barato, e a cobertura das garantias, que é o Tesouro Nacional. Então, assim, se existe o Tesouro avalizando as operações e você tem um fund que, naturalmente, ele deveria ser mais barato, então o custo dessa operação também deveria ser repassada de uma forma mais acessível. No entanto, da mesma forma que os bancos lidam com inadimplência, lidam com as perdas, e isso afeta o custo das operações, o BNDES não é diferente. Então, assim, a gente deveria ser um pouco mais arrojado. A gente sabe que chega a ser um mito, né, que o BNDES é a única fonte. Vem aí a burocracia, porque, né, é tão burocrático, é tão difícil, é tão complicado, que às vezes é muito mais fácil, para você ter uma taxa equivalente, de você ir num banco, direto no seu banco, e contratar, e com a condução da Luara, buscar as melhores soluções de crédito, que não necessariamente seja o BNDES. Não significa que nós, na Luara, não olhamos o BNDES. O BNDES é um dos parceiros nosso para a gente buscar crédito de qualidade, mas muitas vezes a gente tem crédito com condições melhores do que o próprio BNDES, com mais agilidade, com mais prontidão. Falando isso, você falou, então, busca seu banco. Eu tenho conta num banco já há 15 anos. Minha empresa tem 15 anos a conta no mesmo banco. Mais de 15 anos, já faz 20. Nossa, tô velho, gente. Mas vamos lá. Quer dizer que nesse banco eu vou ter mais facilidade de liberar crédito? Verdade ou mentira isso aí? Como que vocês veem? Depende, né? Isso também é um mito, né? Eu lembro de clientes, na minha época, quando eu trabalhava em agência bancária, eles falavam assim, gente, eu fundei a agência, a minha conta é 3/5, eu fui o primeiro cliente, né? E o cliente carregou aquilo pela vida inteira, né? E o que aconteceu depois de alguns anos? Eu falo muito que, eu gosto de citar isso, que em 94 para 95, o PIB do Brasil era por volta de 1 tri, e a carteira de crédito era de meio tri. Né? O PIB sempre andou ali 50% versus crédito, né? E o PIB, o crédito é o principal o principal motor para acompanhar o crescimento do PIB. Sem crédito não cresce, ponto. Isso é fato. E o que aconteceu? Naquela época, quem tinha poder de decisão de liberar seu crédito era o gerente. Então, o seu tempo de conta, ele contava muito, né? O tempo, a história, né? Relacionamento. Mas conforme ocorreu a expansão do crédito, o banco foi criando mecanismos para tirar esse poder do gerente. Não que o gerente não seja importante, o gerente ainda é importante, porque ele visita, imputa informações e assim por diante. Mas o tempo de conta hoje não é o fator principal para liberar crédito para você empresário, para você pessoa física. Por quê? Imagine que você tem uma conta de 20 anos no banco A, B ou C. Aí você teve um monte de protestos, por alguma circunstância. Aquele banco vai te liberar dinheiro pelo tempo de conta? Não, ninguém vai liberar crédito para você. Por causa que você, infelizmente, tem apontamentos. E um dos crivos para se liberar crédito, se você tem restrição, não libera crédito, não tem o que fazer. Ah, mas eu tenho uma garantia boa. O banco não quer garantia, o banco quer saber se você tem potencial de pagar a parcela. Se você está mostrando já incapacidade em virtude da tua fragilidade de protesto, o banco já enxerga que você pode dar problema. Então, quer dizer que o histórico de conta, ele é importante, mas ele não é um fator crucial para você ter acesso a crédito. Né? Então, pela mudança do comportamento do crédito dos bancos e pelo crescimento e expansão da carteira de crédito, hoje o que determina o crédito seu no banco A, banco B, banco C é o ponto zero, é o hoje. Como que está o seu comportamento hoje? Sua classificação de risco, as suas linhas de crédito de curto prazo, cheque especial, conta garantida, desconto. Você paga as suas parcelas em dia? Pagar em dia não é pagar depois de 2 dias de vencimento. Não, pagar em dia é o dia que venceu. Porque se sua parcela vence dia 10, você paga no dia 11, você está pagando atrasado. A sua classificação de risco cai. Ah, mas eu tenho uma conta de 20 anos, eu vou ter acesso a crédito com esse comportamento? Vai mostrando fragilidade. Então, o histórico de conta, ele é positivo, mas o que determina de fato o crédito da empresa, seja você empresário que está buscando crédito, ou seja você pessoa física, é o ponto zero. Então, mesmo que você tenha uma conta de 20 anos no banco A,
Eu posso hoje, com a expertise da Luara, com 60 bancos, sem você ter relacionamento nenhum, eu aprovo para você 5, 6, 10 milhões de crédito. Porque não é histórico de conta. É como que o banco enxerga você no ponto zero, com base no seu segmento, faturamento, garantias e assim por diante. Então, hoje, a Luara, inclusive, em todas as nossas transações de crédito, nós não abrimos conta no primeiro momento. O que nós fazemos? Aprovamos um crédito. Depois que aprovamos o crédito, o cliente dá o de acordo para se abrir a conta para formalizar a contratação da operação. Sim, sim. Não é isso, Thelma? Sim. Para vocês terem uma ideia, 7 a cada 10 empresas que chegam na Luara, a gente aprova crédito em bancos diferentes daqueles que ele tem relacionamento. Ah, que interessante isso aí. Tá? Então, assim, isso significa que, é como a Adilson falou, isso se tornou um mito. Antigamente, essa questão do tempo de abertura de conta é importante, pode ajudar, mas ele, de forma isolada, não vai distinguir se você vai ter crédito aprovado ou não. Para você ter uma ideia, antes, do tempo de conta era um dos itens dentro da modelagem de credit score. Então, assim, tempo de conta, se você tinha conta acima de 3 anos, você tinha um score que era elevado em função disso. Hoje em dia, o score está olhando muito mais o comportamento do que o tempo de constituição, que é o que o Adilson falou, que é o behavior score. Então, e não é somente você pensar, eu tenho um comportamento de pagar minhas contas em atraso lá no banco A. Isso significa que o banco B não está sabendo, isso não vai ter nenhum problema. Não, vai estar, porque hoje é tudo muito cruzado. Existe o cruzamento onde o seu score pode ser influenciado pelo comportamento numa outra instituição e você pode ser perfeito naquela instituição que você tem 20 anos, mas você vai ser prejudicado por conta do mau comportamento na outra instituição. Então, assim, realmente é um mito. O tempo de conta, por si só, ele não é um fator decisivo para crédito. E só complementando um pouquinho, Thelma, aparece muito pra gente, Paulo, clientes que têm um belo relacionamento no sentido de um relacionamento consistente, de folha de pagamento, volume de cobrança, toda a reciprocidade naquele banco onde ele criou a história dele. Só que ele tá tão alavancado que o banco fala, ó, eu não vou liberar mais crédito para você. Então, quer dizer que não é o tempo de conta e nem o relacionamento que você tem muito intrínseco com esse banco. Aí, o que a gente sempre fala aqui, que o empresário ele tem que ter conta em 3 a 5 bancos aproximadamente, porque quanto mais fornecedor de dinheiro, mais crédito aprovado eu vou ter. Tendo crédito aprovado, eu melhoro o meu poder de barganha para ter uma taxa, condições melhores naquela operação de crédito. Então, o cliente às vezes fica martelando naquele banco quando tem relacionamento e não é ali que está a solução dele. E por isso que a Luara acaba trazendo rapidamente 2 ou 3 soluções para liquidar aquele banco onde ele tem relacionamento. Aí, no segundo momento, o banco volta a ter um relacionamento saudável com ele, com operações melhores que favoreçam o cliente e não ao banco. Então, para ter conta de mais um banco, para ter várias contas de bancos? A gente sugere para empresário ter contas em 3 a 5 bancos da média para gerar fund, para gerar linhas pré-aprovadas, para atender suas futuras necessidades. Ah, isso vai dar trabalho para a gestão? Vai. É melhor eu ter linhas pré-aprovadas do que lá na frente eu ter dificuldade de ter acesso a crédito e muitas vezes a empresa, pela velocidade que ela necessita daquele recurso, ela fica no meio do caminho e aí começa a ter restritivo na pessoa jurídica, na pessoa física, fornecedor, atrasar parcelas, aí acabou de fato o crédito dela. Aí ela vai ficar sem crédito. Mas se ela procurar a Luara, nós vamos primeiro aprovar o crédito dela e depois é que ela vai abrir a conta. Então, ela pode até manter 3 a 5 bancos, mas naqueles bancos que ofertaram alguma posição de crédito para elas. Ah, legal. E sobre garantias para obtenção de crédito? Quais são as verdades existentes do crédito empresarial? E existe mitos sobre esse assunto também? Existe mito, sim. Às vezes o cliente chega na Luara Crédito, a gente aborda alguns, né? Ah, mas eu tenho garantia de imóveis, é fácil captar recurso, eu não preciso da Luara. Captar recurso com garantia real é fácil, né? E alguns também chegam a dizer, eu não tenho garantia nenhuma, será que eu vou conseguir crédito? Né? Essas duas situações são mitos, né? Por quê? Nem sempre garantia sustenta uma pré-aprovação de crédito, porque se o cliente tem muitas restrições, tem problema, fragilidade,
A garantia vai sustentar uma aprovação de crédito? Não, porque o banco não quer garantia. O banco ele quer emprestar dinheiro saudável para que o cliente devolva, o empresário, a pessoa física devolva, e a garantia é apenas para mitigar o risco, ok? E automaticamente isso acaba fortalecendo, quando o cliente tem a garantia, pode potencializar uma captação de recursos, mas isso não quer dizer que o cliente vai ter acesso a crédito. Na outra ponta, esses dias mesmo um cliente chegou até a Luara, ele falou assim, eu preciso do valor X, mas eu não tenho garantia nenhuma. E todo mundo que me aborda fala que precisa de garantia. Eu falei, vamos entender um pouquinho o seu contexto? Aí o cliente mandou algumas documentações, aí eu analisei, o cliente assinou o contrato de parceria, depois de 7 dias nós aprovamos um crédito dele para ele no aval. Então quer dizer que ter garantia mitiga o risco e potencializa uma captação de recurso. Valores maiores. Quando são valores menores, ter operação no aval, o mercado tem. São para todos os clientes? Não. Aí, mais uma vez, aí que entra o trabalho da Luara Crédito, entendendo o cliente, entendendo o faturamento, entendendo qual banco que trabalha com aquele perfil de necessidade que o cliente está trazendo para a gente. Mas nosso trabalho, quando se fala de garantia, é trabalhar no máximo com garantias inferiores a 50%. Por que inferiores a 50%? Porque a gente acaba potencializando a captação de recursos com menos garantia para que o cliente tenha muito mais garantia para novas e futuras operações de crédito. Sim. E principalmente deixar o investimento operacional em giro, o capital de giro dele, mais saudável. Né? Se a gente trava tudo, nós estamos com um cliente que ele tomou uma operação, um volume alto, com garantia de imóvel, mas a trava integral de todos os recebíveis de cartão de crédito em um supermercado. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos manter a garantia real, mas a gente vai levar um crédito para ele sem a trava dos cartões, deixando ele livre para tomar uma outra operação com cartões, mas não com 100% de trava. Então, assim, o que a gente pensa o tempo todo é estratégia. A gente pensa no nosso parceiro, no banco, porque é importante. A Luara, ela tem diferenciada no mercado pela qualidade na originação de crédito, mas a gente sempre se posiciona como advisor do cliente. Então, a gente olha para o cliente, pensa no cliente. Ressaltando esse caso que a Thalma acabou de comentar, o cliente ele tinha 2 garantias, o imóvel de alto valor e uma carteira de cartões de altíssimo valor. Estou falando de valores superiores a 10 milhões de reais. E a primeira operação que ele realizou junto ao banco A, o banco pegou a garantia do imóvel e os cartões. Então, ficou com uma dupla garantia. Se eu pegar o imóvel dele, é 20 milhões. Então, o banco já está com 200% de garantia do imóvel. E pegou mais 100% de garantia de cartões. Então, a garantia do banco ficou em 300%. Então, o banco está muito bem amparado, tranquilo. Falar, se o cliente deixar de pagar, eu estou bem. E a taxa de juros alta. Então, o trabalho da Luara é desmembrar essa garantia para fazer 2 operações, uma vez que o cliente precisa de mais 10 milhões para construir um novo supermercado. Então, a Luara vai potencializar as garantias que ele tem, captando mais recursos com as mesmas garantias. Perfeito, é isso que a gente faz. Eu queria umas verdades suas aí. Fala para mim verdade sobre quais são os desafios para se obter crédito no Brasil. Existem muitos, mas até um pode... o que é? O importante hoje, Paulo, não é saber que existe Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, ou os bancos médios ou fintechs. O desafio é como cada banco trabalha. E é por isso que a Luara existe hoje, né? Durante o nosso bate-papo, você comentou, Paulo, que o empresário, assim como ele tem um advogado, um contador, ele precisa de um advisor em crédito. O desafio do mercado de crédito é que, como o mercado de crédito mudou muito, o relacionamento com o banco também mudou muito. Então, saber que existe banco não é o suficiente hoje para ter acesso a crédito. E o cliente acaba carregando alguns estigmas de que o banco A não presta, o banco B recusou meu crédito, aquele banco que eu fechei a conta, aquele banco que eu nunca mais vou entrar nele. Não! Cada banco tem seu momento de liberar mais crédito, reter um pouco mais reter o crédito, exigir um pouco mais de garantia, reduzir prazo, aumentar taxa. Então o banco ele é muito cíclico na questão do crédito. Eu não posso criar que aquele banco não presta porque ele recusou meu crédito naquele momento. Não. Eu peguei uma empresa que faturava ali por volta de 120 milhões
E quando eu cheguei nessa empresa, ela tinha conta em todos os bancos privados, principais, inclusive vários bancos médios. E ela chegou para mim, eu odeio banco público, não quero ter conta em banco público, já tive, só foi decepção. E eu falei, calma, vamos entender. Respira. Né? Aí eu falei para ela, nós temos um lema na Luara, né? Que o empresário cuida do negócio e a Luara cuida do crédito. E ela me permitiu, me deu aval para cuidar do seu crédito. Depois de algumas semanas eu aprovei 12 milhões de crédito para ela. 8 milhões no Banco do Brasil e 4 na Caixa. Em banco público. Né? Hoje, o principal banco dela, sabe qual que é? É o Banco do Brasil com 30 milhões tomado e essa empresa hoje fatura 300 milhões. Então, o desafio do empresário hoje, por mais que eu tenha um bom gerente financeiro, por mais que eu tenha um bom diretor financeiro, não basta eu chamar o gerente, espremer ele na parede, ó, me libera dinheiro. Ou negociar na última instância esse cara, se ele não fizer isso, eu não vou fechar essa operação. Você vai perder muitas vezes a operação, porque o banco talvez ele não tenha mais limite para chegar àquilo que você tanto deseja ou quanto você está pedindo, em termos de prazo, taxa e garantia. Então, algumas empresas, infelizmente, acabam até perdendo, pensando que outro banco vai fazer, e não vai fazer. Então, saber que existe banco, todo mundo sabe que existe. Então, o grande desafio não é saber que existe o banco. O grande desafio é saber como o banco trabalha. Sim. E é isso que a Luara vem consolidando há 10 anos, entender comercialmente como o banco trabalha na essência para facilitar essa relação banco-empresa, cliente-empresa. Sim. E como a Dilson falou, o banco é muito cíclico, porque a política de crédito dele não depende só de fatores externos, depende de fatores internos também. Eu costumo dizer que no relacionamento de empresa com banco não há ressentimentos, nem do lado do banco, nem do lado do cliente, não tem que existir, porque você pode ter tido um relacionamento ali que não foi bom, ou ter tido uma operação negada. Aconteceu conosco, não sei se você lembra de um cliente que ele não conseguia crédito, a melhor operação quem tinha para ele era o banco B. E ele não conseguia mais porque ele já estava alavancado lá. O que o Adilson fez? O que nós fizemos? Nós trouxemos uma outra operação para ele, aprovamos o crédito na outra operação, ele tomou essa operação no outro banco, foi lá, liquidou a exposição que ele tinha com o Banco B, que é o que ele queria, e depois o Banco B foi atrás dele. Então, assim, tudo isso faz parte da estratégia na captação de recursos. E é isso que a Luara faz. Sensacional. Vocês falaram lá atrás que 50% acho que do PIB é importante ter de crédito para a economia circular. E qual a importância, então, queria que vocês falassem para mim, qual a verdadeira importância do crédito para o fortalecimento da economia brasileira? Existe mito sobre esse assunto também? Nossa, o crédito é fundamental. O crédito, ele move, né? Por isso que eu gosto de fazer essa analogia de que crédito é oxigênio. Sem o crédito, ele fomenta a economia, ele fomenta os investimentos, o desenvolvimento de um país. Para vocês terem uma ideia, a relação de crédito sobre PIB no Brasil, ela era realmente muito tímida. E com a regulação dos bancos, né, nos anos 80, depois fortalecimento nos anos 90, essa relação ela mudou de forma significativa. Mas os Estados Unidos, hoje, o crédito representa 200% do PIB. Nós ainda representamos 86% do PIB, um volume total de créditos livres e direcionados. Nós temos muito a fazer com crédito no Brasil. Óbvio que nós estamos amadurecendo no que diz respeito à questão do judiciário, cobrança, o novo CPC, ele trouxe ali mais segurança, a lei da alienação fiduciária também trouxe mais segurança quando a gente fala de garantias. Isso possibilitou que os bancos, né, o sistema financeiro, pudesse abrir mais e conceder mais crédito. Mas o crédito ele é fundamental para o crescimento da economia de um país. Se não fosse assim, os Estados Unidos, que é uma potência, não teria essa relação tão significativa do crédito sobre o PIB. Uhum. E onde estão realmente, quer dizer, e as empresas realmente são salvas de falências por causa do crédito? Isso é um mito ou é verdade? Isso daí é uma verdade, não é mito, né? Eu costumo falar que a gente salva empresas e salva empregos através do crédito.
Tem um caso importantíssimo que a Thalma até ressaltou durante o nosso bate-papo, que essa empresa eu peguei ela enforcada, assim, com muitos problemas de crédito em 2017, e ela queria vender a operação dela. Ela tinha gestão, ela tinha cliente, ela tinha produto, ela tinha máquinas e equipamentos, mas ela não tinha o crédito. Essa empresa, naquele momento, ela devia 3 milhões a 3% por mês. E como ela atendia grandes clientes, ela falou, eu não suporto mais banco, vou fechar as portas, vão vender minha operação, porque minha margem, infelizmente, está indo tudo para o banco. Eu falei, calma, vamos entender. Depois de algumas semanas, meses, eu transformei aqueles 3 milhões, reduzindo a taxa em 50%. 1,5% a taxa dela média. E essa empresa, ela foi crescendo o faturamento, foi crescendo. O ano passado, ela faturou por volta de 80 milhões. E ela acabou de ser vendida por alguns milhões. Então, eu posso falar que essa empresa é uma de muitas empresas que a gente salva durante essa jornada da Luara, né? Porque, de fato, o crédito é o oxigênio da empresa. Né? A empresa, ela tem também momentos voláteis, né? No sentido de inadimplência, perda de cliente, aumento de faturamento, ela quer ganhar novos clientes, ela quer participar de mais licitações, ela quer abrir novas filiais. E como ela faz isso? Com crédito. Então, eu posso afirmar para você que o crédito, de fato, ela não só salva empresas, mas também emprego. Por quê? Ali é a questão social. Porque toda empresa tem colaboradores, Sim. Tem famílias. Então, o crédito, de fato, ele tem essa magia de salvar empresas e empregos. E isso pra gente, socialmente falando, né, através da Luara, isso é um orgulho pra gente que nós já salvamos muitas empresas e empregos através do crédito. Sim, é verdade. E nesse ponto eu vejo também que geralmente as empresas vão buscar crédito quando elas estão na crise, já começando a ter problema. E daí a pergunta que eu tenho, qual é o momento ideal para buscar o crédito? É nesse mesmo? Isso é um mito ou é uma verdade? Quando eu tenho que olhar para o crédito? Na verdade, é dinâmico e ela tem que buscar, a partir do momento que ela tem um projeto de crescimento, ela precisa investir, ela precisa suprir a necessidade de capital de giro dela. Então, a empresa nasceu, ela já nasce com uma demanda de crédito, né? Parte desse crédito, ele é aportado pelos sócios, mas a capacidade do sócio de aportar e criar um multiplicador para ele poder crescer somente com crédito, com recursos de terceiros. Assim, eu costumo dizer que o crédito é uma grande alavanca. Você imagina, Paulo, você quer dar um salto, o que você faz? Você volta, né, pressiona e salta. O crédito faz isso. Então, assim, se você quer continuar do mesmo tamanho, não ter visibilidade, não inovar no seu produto, não trazer inovação para a sua empresa, não expandir, você fica ali quietinho, não precisa de... Né, vai pegar pouco crédito, tem pouca capacidade de você fazer essa alavanca. Agora, se você realmente sonha grande, você quer expandir, você quer ter um posicionamento de mercado, você precisa de crédito. E crédito saudável. E crédito saudável é com a Luara. Nos procure. Tá, mas aí vocês estavam falando antes, vocês falaram da classificação ser ruim, da questão do classificação banco. De risco, score. Exato, de risco. Está ruim num banco e onde eu tenho conta. Não vou conseguir crédito, isso é uma verdade? Então, o que acontece? A classificação de risco, quando você tem relacionamento com o banco A, supondo que você tenha conta no banco A. Se você opera com operações ruins, o que é operações ruins? Você, rotativo de cartão de crédito, você com frequência faz rotativo, cheque especial tomado mais que 50%, você utiliza suas linhas de curto prazo de desconto ou desconto de recebíveis. Quando você começa a usar linhas ruins dentro do banco onde você tem relacionamento, por mais que você não tenha protestos, etc., o que acontece com a sua classificação? Cai. Porque o banco enxergou que você incorporou as linhas de curto prazo que o banco deu para você utilizar de maneira saudável, você incorporou no seu fluxo de caixa. E ali o banco se sentiu um pouco intimidado e com um pouco mais de risco. A classificação de risco naquele banco, onde você tem histórico, ela é ruim. Mas isso tá ruim nos outros bancos? Não. Isso é tão verdade que a Luara aprova crédito,
mesmo você estando ruim de comportamento naquele banco, sem atrasos ainda, eu aprovo o crédito em outros bancos. Então, sua classificação de crédito estará ruim naquele banco e não nos outros bancos. O que pode afetar de maneira genérica, o que é? É quando você tem já cheque sem fundo, você já tem protesto com seus fornecedores, você já está atrasando todas as suas parcelas naquele banco. Aí sim, aí não tem mais condições de falar como que eu posso defender esse cliente. Ele regularizando a situação, dando um passo para trás. Mas se você não tem tudo esses problemas de restritivo, protesto, atraso de parcela, a tua classificação de risco pode estar ruim em virtude do seu mau comportamento de utilização de linhas ruins naquele banco. Mas isso não quer dizer que nos outros bancos a sua classificação estará ruim. Sensacional, pessoal. Já estamos indo para o final aqui, mas eu deixei 2 perguntas que eu achei sensacional aqui por final. Eu queria saber como garantir o acesso a crédito de qualidade e quais os mitos sobre esse processo que precisam ser esclarecidos. A gente falou aqui várias vezes no decorrer do nosso bate-papo aqui, o papo de aliado, que saber que este banco, então, não é o suficiente para você ter acesso a crédito. Tem que saber como o banco trabalha. A garantia também não é sucesso de captação, né? Isso são mitos, né? Outra coisa, outro mito, taxa Selic cai, taxa de juros cai também cai, na mesma também proporção. Isso. Histórico de conta é outro mito. Olha quantos mitos a gente citou durante todo o decorrer do nosso bate-papo, que consolida, eu vou ter acesso a crédito porque eu tenho histórico de conta. Não, minha taxa vai ser boa porque a Selic caiu. Não, tenho garantia, vou ter acesso a crédito. Não, mais uma vez, o mercado de crédito nos últimos 20 anos, ele foi tão dinâmico que o cliente hoje, ele se pergunta, eu preciso de 1, 2, 3 milhões, quem vai me emprestar dinheiro? Ele não sabe. Por mais que a gente sabe que existe banco, ele não sabe quem vai emprestar dinheiro, ele não sabe qual o formato da operação. E é por isso que a Luara está há 10 anos, 1 bi de captação, Paulo. Então isso tudo faz com que a Luara seja protagonista de uma empresa consolidada, salvando empresas e empregos através do crédito. Sim. E quais são os desafios do acesso ao crédito? E como desmistificar as ideias que existem erradas sobre esse assunto? Como superar isso? Para finalizar, e depois vou pedir para vocês deixarem as mensagens finais. O imediatismo é uma coisa que prejudica muito o empresário. Falta de planejamento, o imediatismo, sim. Documentações, o kit banco, né? Isso tudo... O que é kit banco? O kit banco, o que é? É o empresário ter o imposto de renda na pessoa da pessoa física, porque tem empresário hoje, por incrível que pareça, que não declara imposto de renda na pessoa física. Então, toda empresa, na hora que for analisar um crédito para a pessoa jurídica, a primeira coisa que ele pede é o imposto de renda da pessoa física, né? Para mostrar ali que o empresário retira alguma coisa da empresa e assim por diante. E o imediatismo, o empresário acha que o banco ele tem que fazer um trabalho social, que a qualquer momento que eu bater na porta, o banco vai ser obrigado a emprestar dinheiro para minha empresa. E também não. O empresário que tem planejamento, ele sabe a necessidade de crédito antes mesmo que a dor venha, ele vai ter acesso a crédito de qualidade. Então, o que eu posso afirmar é que os bancos têm muito dinheiro para emprestar e querem emprestar dinheiro. Nós sabemos que o sarrafo está um pouco mais alto pelo momento do mercado. Mas o banco quer emprestar muito dinheiro. Sim. Mas os empresários, de modo geral, eles estão mal qualificados para ter acesso a crédito. Não é mal qualificado apenas com restritivo, não é isso. Não. Tem muita empresa boa, mas está mal assessorada, não tem os documentos pertinentes, não tem os documentos adequados. Quando eu falo de seu balanço, para uma empresa que fatura acima de 30 milhões ao ano, não tem balanço. Muita gente, por mais que tenha informalidade, ele não tem um gerencial. Ou seja, ele nem sabe qual é a garantia que ele pode ceder ou não numa estrutura de operação de crédito. Então, se ele não tiver um advisor em crédito, Paulo, não puxando a sardinha pro nosso lado e puxando também, Na verdade, ele não vai ter acesso a crédito de qualidade, ele vai bater a cabeça, ele vai ter taxa alta de juros, ele vai ter prazo curto esfolando seu fluxo de caixa, ele vai ser toda a garantia de cobrança, no segundo momento ele vai precisar de mais dinheiro e ele não vai ter garantia suficiente para ceder em novas operações. Então, o que eu posso afirmar, Paulo, que os bancos querem liberar dinheiro e tem dinheiro para liberar. E as empresas estão sedentas querendo esse dinheiro. Mas se não tiver um intermediador qualificado para fazer esse trabalho, infelizmente, ele vai ter dificuldades, o prazo dele é curto e automaticamente o tempo vai passar e ele vai entrar em restritivo e não vai ter acesso a crédito.
Sensacional. Quer complementar alguma coisa? Não, o grande desafio é o planejamento. As empresas, elas, especialmente as pequenas e médias empresas, elas foram crescendo por conta do seu produto, do seu posicionamento de mercado, mas elas não cuidaram do planejamento para crédito. E para crédito também precisa ter um planejamento, né? São coisas básicas, como a Adilson falou. É o kit banco, que é uma relação de faturamento pronta, é o balanço. Empresas acima de 50 milhões têm um balanço ali auditado, é importante. A gente tem empresa com faturamento de 300 milhões que não audita balanço. Não precisa ser uma Big Four, mas às vezes você pode contratar uma auditoria menor, com custo menor, e você com certeza vai ter muito mais acesso a crédito por conta de ter um balanço auditado, se você fatura ali. Eu falei 50 milhões, mas assim, estou sendo bastante otimista dentro da minha expectativa. Mas empresas que faturam acima de 200 milhões e tem balanço auditado já abre muitas portas, né, Adilson? Sim. Então é isso, é o planejamento. Às vezes o imediatismo, ele realmente atrapalha bastante. Ou então aquilo que você falou no início. A coisa vai acontecendo, a água vai subindo, e ele não procura ajuda, não procura a Loara. Quando chega aqui, que vai indo para sufocar ele, aí ele nos procura e, às vezes, naquele momento crucial, que ele está correndo o risco de perder o negócio, às vezes a gente consegue salvar ainda, mas às vezes a gente não consegue salvar. Então, assim, não deixa a água subir, chegar no pescoço, nem, né, te afogar. Procure ajuda antes, né? E nós estamos aqui. Com certeza, gente. Infelizmente, o tempo voa. Acabou já acabou. deu uma hora já de bate-papo, mas eu vou pedir para Nossa. vocês deixarem uma mensagem final. Primeiro você, tá? Uma mensagem para o nosso público. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por esse tempo. Eu acho que é um assunto crucial, muito importante para as empresas e para os empresários. Eu vou repetir essa frase, que nós nos propomos a realmente cuidar do crédito para as empresas e você cuidar do seu negócio. Agradecemos aí a participação e a paciência de vocês. Esse é um tema importante que a gente pode até dar andamento em outros programas. encontros, Com né? certeza, faltou tempo, né? Sim. Sua mensagem, Adilson. Eu queria primeiro agradecer, Paulo, você pela condução aí desse podcast, Papo de Aliado, agradecer o grupo Alliance, a qual nós fazemos parte já praticamente há mais de 3 anos. É um grupo que também inserido de grandes empresas, né? Eu acredito que são empresas sérias, ali bastante diversificada, né? Escritório jurídico, tributário, escritório contábil, muitos profissionais ali de fato qualificados. Sim. E a qual a Loara também faz parte quando o assunto é crédito. Então, minha gratidão, meu agradecimento a todo o grupo Alliance. Pessoal, e como faz para encontrar vocês? Calma, mas eu quero tá. falar agora. Tá. Eu queria Agora deixa sua mensagem, então. A minha mensagem é o seguinte, que eu quero tirar mais um mito, o último mito, tá? Toda empresa que está alavancada está quebrada. Mentira, é mito. As empresas que estão alavancadas em crédito, elas estão crescendo, estão prosperando. Então, Sim. as empresas, de modo geral, que são alavancadas, elas estão crescendo ainda mais que os concorrentes. Então, a maioria das empresas grandes, Big Four, elas são listadas na bolsa de valores. Então, Sim. elas alavancam com dinheiro mais barato com ações. Elas são quebradas? Lógico que não. Quando a gente vai para uma empresa de médio porte, elas são alavancadas com capital do banco. Mas elas são quebradas? Também não. Elas estão ali se acomodando, tendendo o seu crescimento, mas gerando riqueza para continuar crescendo. Então, isso é mito. A empresa está precisando de dinheiro, está alavancada, está quebrando? Não. Ela está sustentando o seu crescimento dentro do mercado, se acomodando para ser mais consolidada ainda. Fechado? Mara. Como procurar e como saber um pouquinho da Loara? Loara é www.loara.com.br. Tem aí LinkedIn também, Instagram. Loara Sociais. Crédito, mídias sociais. Estamos em todas as mídias sociais. YouTube. Facebook, YouTube, tudo loara.com.br. E para encontrar você, Adilson? Adilson Seixas, né? Tem muito material meu, vídeos meus aí no LinkedIn, tem no YouTube, tem no Instagram. A gente grava vídeos todos os dias, sempre com um tema sobre crédito para empresas. Eu perguntei isso porque eu acompanho, eu sei a qualidade. Então pode acessar lá, pode procurar, que tenha certeza que você vai ter uma informação qualificada de crédito. E a Thalma que vem, sempre fala que
por trás de homem tem sempre uma grande mulher. E não a Luara, ela é bem servida aí através Estou ao lado, não estou atrás não, estamos ao lado aqui. Exato. Ao lado, vem ajudando a fortalecer a marca da Luara, os compromissos, a governança da Luara vem conduzida pela Thalma. E isso é uma gratidão aqui. Obrigada. E é por isso que a Luara está onde está, Maravilha. porque a gente vem consolidando a governança em especial através Sim. da Thalma. E hoje foi sensacional esse programa, pessoal, porque, olha, esse tema crédito geralmente dá muito medo nas pessoas. Fala, eu vou tomar crédito, vou ter problema. Aqui você viu que não, e você viu que você tem a solução para crédito com a Loara. E com as empresas do Grupo Alliance, você tem a solução para todos os seus problemas do dia a dia. Então, acessa lá, www.grupoalliance.com.br, nossas redes sociais. Já deixa seu like, compartilhe, curta esse vídeo e manda para aquela pessoa que você conhece que está em dúvida se pegar crédito ou não sabe qual é a empresa ideal. Pessoal, muito obrigado e até a próxima, porque vai ter Paulo. próxima. Valeu, Paulo. Obrigado e Abraço, gratidão. então. Valeu, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.